Irmãos, estamos falando nesse momento para o Brasil e também para o exterior, para diversas partes do mundo. E nosso abraço inicial e desejo de que a paz do Senhor Jesus esteja com todos os nossos irmãos, onde eles estiverem. Estamos vivendo um tempo especial. E hoje podemos até dizer que a véspera de um novo ano. A nossa palavra teria muito pouco efeito se nós simplesmente disséssemos aquilo que todos gostariam de ouvir. E nós vamos dizer isso. Em parte, estamos aqui com o desejo de que todos aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, nos cultos das igrejas, de que todos estejam felizes. Felizes pelo ano que está passando, está se encerrando, pelas vitórias alcançadas e também pelo novo ano que se aproxima. A nossa palavra é sempre de otimismo. Nós vivemos num mundo de paradoxos, um mundo que está aí em nossa volta, confuso, o que é natural. Mundo do qual fazemos parte. Somos parte também de tudo isso que aí está, do certo e do errado. No entanto, hoje é um dia especial, porque nós podemos também fazer uma avaliação desse momento que estamos vivendo. Quando nós falamos momento, nós falamos em determinados momentos na esfera do tempo do homem, do Cronos, da obra criadora. Mas temos também a preocupação de nos ater, em parte, àquilo que é, para nós, fundamento, que se chama a operação da obra redentora. Existe, então, aquilo que é a vida do homem normal, natural, que é o histórico. Mas o que nos leva hoje a meditar é no aspecto profético, porque não é um final de ano simplesmente, mas a gente observa que é o final de uma época, de um tempo que nós podemos chamar de uma dispensação. Quando falamos dispensação, nós estamos dizendo daquilo que podemos auferir da palavra de Deus, da Bíblia, quando ela coloca várias dispensações que são tempos especiais da economia de Deus, dirigidas ao homem e aos seus problemas e suas necessidades. Tanto sob o aspecto gerencial da obra criadora, como também da obra redentora. A partir desse entendimento, nós começamos a observar a situação do mundo hoje. O mundo do qual fazemos parte e já falamos a respeito desse momento dispensacionalista, quando vemos que a terceira dispensação do projeto da criação de Deus já está no seu final. Quando falamos em dispensação, podemos colocar de Adão para Abraão, 2000 anos. De Abraão para Jesus, uma segunda dispensação, mais 2000 anos. De Jesus, o seu nascimento, até o tempo que estamos vivendo, aproximadamente
2000 anos. O primeiro período do Pai, o segundo do Filho, o terceiro agora do Espírito Santo. A igreja, ela existe por uma operação específica do Espírito Santo. O Senhor Jesus, quando ressuscitou, ele deixou o seu Espírito para que a igreja que estava sendo formada pudesse viver sob o seu governo, sob o governo do Senhor Jesus, que é a obra do seu Espírito, onde a igreja é o centro desse projeto que o Senhor coloca à disposição do homem para a salvação do homem. É a forma como Deus quer se revelar ao homem. E, na verdade, a igreja tem subsistido no decorrer dos séculos, com suas grandes lutas, com suas grandes batalhas, porque ela enfrenta todos os obstáculos possíveis, especialmente para o momento que estamos vivendo. Quando se refere à palavra de Deus que está em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 4, que diz o seguinte: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então existe uma competição no mundo hoje entre a igreja fiel, a igreja que crê no projeto de salvação, a igreja que crê nos mistérios de Deus, a igreja que está sendo guiada pelo Espírito Santo, que fala e que proclama as virtudes gloriosas do nosso Deus, do Deus Pai, dessa trindade gloriosa, especificamente do Deus Filho, que é Jesus, e do seu Espírito, essa proclamação que é da sua responsabilidade, da responsabilidade dessa igreja, dos fiéis de Jesus. E essa proclamação que aí está, ela tem tido suas reações do outro lado, que é do outro Deus, que não é do Deus maiúsculo, que é o Deus minúsculo, que é o Deus deste século. Meus irmãos, nós podíamos até fazer uma ligeira colocação quando fala Deus do século, porque na verdade é Deus do sexo. O cristianismo está disputando agora, o cristianismo que aí está disputando a sua posição na questão sensual. Parece que está tudo esquecido do Evangelho. As igrejas se fecham. Nos Estados Unidos, na Europa, em todas as partes do mundo se fecham. Destruídas, abandonadas, achincalhadas, perseguidas. E nós estamos vendo que o Deus deste século é quem está comandando. E eu gostaria até de, inicialmente, apresentar alguns aspectos aqui, que eu não sei se é possível a produção aí trazer para nós, a situação de alguns países que outrora foram países evangélicos, países cristãos, que hoje negam o cristianismo. Inclusive, nós temos hoje um Reino Unido, não é só a Inglaterra, é o Reino Unido. Nós temos a Escócia, o país que se acabou, onde o cristianismo desapareceu. Recebemos, desses dias atrás, um DVD, uma imagem, então, mostrando a situação da Escócia, como as igrejas, como os templos outrora belos,
com seus órgãos, faziam músicas para a igreja, agora viraram objeto do uso do Deus deste século. Meus irmãos, que mudança foi essa? E a pergunta que se faz é essa: quem foi que fez isso? Por que isso está desse jeito? Quem é o responsável por tudo isso? E nós temos que dizer uma coisa aqui hoje: o grande responsável por tudo isso que vocês estão vendo, essa situação degradante que aí está. E eu estou aqui com uma outra foto aqui, que tem milhares disso aqui. Diz assim: o Reino Unido enfrenta a primeira era ateísta. Então, é uma revelação de uma pesquisa. Hoje, 20% só da Inglaterra, do Reino Unido, crê até em Deus. É uma situação que ninguém pode descrever, mas o Deus do século está aí. E o entendimento a respeito desse Deus que está aí é que está dirigindo todas as coisas. Mas nós temos que ver, meus amados irmãos, ouvintes e aqueles que estão nos atendendo agora, nessa palavra é aquilo que está escrito em 2 Coríntios 4:4. O Deus deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos, daqueles que não creem, para que a luz, a revelação do Evangelho de Cristo não venha sobre eles. Porque as pessoas entendem que a fé é uma fabricação do homem, da religião, e as pessoas estão crendo na religião. A situação do mundo é caótica, sob o aspecto econômico, social, político, mas principalmente religioso. A crise é de fé. As pessoas perderam a sua relação com Deus, e eu vou dizer uma coisa aqui: agradeça principalmente a religião. E os irmãos que estão nos ouvindo, todos vamos dizer, que colocarem a sua mente, não se preocupem com relação, porque não estamos falando da sua religião, nós estamos falando de um modo genérico. Religião é tudo aquilo que traz para o homem uma esperança racional. Então, as coisas espirituais foram deixadas de lado e o homem admite o que o Deus deste século está produzindo. Nos Estados Unidos, nós temos uma divisão de uma igreja que perdeu 1 milhão de membros, porque ela se colocou a favor do Deus do século, do sexo. E, meus irmãos, isso está generalizado. E o mundo está cego, não está vendo isso. Os religiosos dormem. A teologia não tem resposta. Pelo contrário, a fé teológica trouxe para o mundo aquilo que Althusser, teólogo americano, escreveu falando a respeito da sua fé, de uma fé que ele perdeu quando escreveu um livro sobre a morte de Deus. Mas quando ele escreveu o livro sobre a morte de Deus, ele acompanha os teólogos da sua época, do seu tempo, e você vai encontrar uma série deles: Bultmann, Barth, Kierkegaard, Tirot, diversos elementos, Schwartz, homens que descreram da palavra de Deus, teólogos que descreram da palavra de Deus. E a pior teologia hoje está tendo os resultados na Inglaterra, que eram dos teólogos de Cambridge, de Oxford, que eram os teólogos chamados teólogos que negaram a bênção do Espírito Santo. Quando os servos de Deus, Wesley,
se apresentou em determinado momento, trazendo uma palavra do Espírito Santo, porque naquela época o fausto das igrejas não permitia nem que os pobres pudessem entrar dentro delas, porque era tanta riqueza, tanto ouro, tanta fascinação, grandes catedrais, e o Espírito Santo não pôde entrar nessas igrejas, nesses templos, para fazer obra. E por isso mesmo, o grande avivamento, os grandes avivamentos que vieram, a partir dali, dos irmãos Wesley, que trouxeram, onde o Espírito Santo cai sobre o povo ali, nas ruas, nos bares, nas praças, anunciando uma salvação, uma vida eterna. Enquanto a religião dormia, como hoje dorme, como dormiu no nascimento de Jesus, os religiosos estavam dormindo e era noite, mas os pastores, aqueles que cuidam do rebanho, aqueles que estão preocupados com Deus o Todo-Poderoso, aqueles que tiveram uma experiência de salvação, eles estão acordados nessa hora da noite, e essa é a nossa palavra hoje, em nome daqueles que estão acordados nessa hora da noite, vigiando os rebanhos, por causa das feras, por causa do Deus deste século, que tem cegado os entendimentos. Meus irmãos, não seria um dia próprio falar de coisas tão ruins, mas não podemos deixar de dizer aquilo que não está agradando a Deus, porque a função da igreja é essa. Nós queremos que o Senhor Deus se agrade de nós, e nós temos uma palavra que o mundo está desprezando. Meus irmãos, é interessante, quando lemos o Salmo 2, foi uma das mensagens que foi entregue no Trombetas e Festas, que fala: por que se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? Por quê? Meus irmãos, os reis da terra se levantam, os governos se levantam, os príncipes se acumulam contra o Senhor e contra o seu ungido, contra Jesus. Por que isso? A culpa está na religião. E os irmãos querem ver uma coisa: o mundo da ciência se desenvolveu. Hoje você tem uma ciência voltada para diversos fatores que o mundo não conhecia e que são extraordinárias composições e ajuda da ciência para que o mundo continue se desenvolvendo. Mas a religião não anda para frente, ela só anda para trás. Sabe por quê? Porque os homens de ciência, eles vão para os laboratórios, entram lá, e até comum se vê, né, homens que abandonaram eles próprios, até cabeludos, né, barbudos, por falta de tempo, mas vão buscar a essência, aquilo que é a descoberta dos mistérios de Deus. Mas a religião, ela vive da mesmice, ela vive das mesmas conversas de sempre, do arrumação de que ninguém entende por quê nem para quê, e deixa a relação de fé que o homem devia ter com Deus, ele perde. Ele perde essa relação, e ele perde a esperança. E a nossa palavra nessa noite, nessa passagem de ano, é dizer a você, ao senhor, à senhora, que não perca a sua esperança, mas a sua esperança, ela tem que estar no exercício de uma fé verdadeira, uma fé viva, não é fé em objeto material, não é naquilo que vai acabar, que vai desaparecer, que é da obra criadora, porque a obra criadora tem começo, tem fim. No princípio criou Deus os céus e a terra, mas um dia, diz a palavra, tudo passará, a terra passará em grande estrondo, os elementos ardentes se desfarão, as obras que nela perecerão, e o Deus deste século será também julgado. E aqueles
que confiaram no Deus deste século serão destruídos. Mas se o Deus Todo-Poderoso, Ele tem para a sua vida uma coisa especial. É o seu coração tranquilo, é a sua alma segura, é verdade, é verdade. As grandes dificuldades do momento. E no último seminário, a última mensagem que foi trazida de trombetas e festas, nós mostramos a posição do profeta Abacuque e trouxemos alguns aspectos da situação do mundo hoje. Como o mundo, o profeta estava vendo os nossos dias. Ele diz assim, ele via homens como peixes, a falência dos governos. Não é que os governos são maus, é que o homem não aceita, ele não quer governo. Diz assim, e os homens são como peixes, não tem quem governe. Ninguém está satisfeito com os governos. O governo está fazendo tudo que pode, os políticos, os mandatários, a luta, mas ninguém dá valor a isso. Diz o outro aspecto, a violência sem socorro. Interessante que o profeta, ele diz assim, eu grito violência. Em Abacuque 1,14 diz assim, o primeiro texto que está ali é 1,14, mas o segundo texto é 1,2. Eu gostaria que fosse colocado na tela Abacuque 1,2, que diz assim, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Meus irmãos, o país, o Brasil, falando aqui para o Brasil, do momento, nós não estamos falando para o Brasil, mas estamos falando para o mundo. Ninguém detém a violência. E a palavra do Senhor fala de um povo que vem na largura da terra, para possuir aquilo que é deles, em nome do seu Deus. E nós estamos vendo um mundo completamente dominado, destruído por grupos, por facções. Ninguém sabe de que lado está a justiça. Um país avança em cima do outro, o outro revida e ninguém sabe. E no meio vem um para dizer que aquele que revidou está errado. E que assim, é a justiça do homem, é a violência. E ninguém faz nada, não tem como fazer nada. Quem não vai se levantar para dizer qualquer coisa? Quando falamos nisso, na questão das leis, não é aqui no Brasil, mas é o mundo inteiro. É uma doença que está avassalando o mundo inteiro, porque o homem deixou o Deus Todo-Poderoso. Ele deixou o Espírito Santo, a religião abandonou o Espírito Santo, está vivendo de conversa. E por isso, quem está dominando é o Deus deste século. Cegou os entendimentos, divisão em tudo quanto é lugar do mundo, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Meus irmãos, quando vemos aqui em Isaías 59, versos, vamos lá, 59, verso 14. Pelo que, observem, o que é a palavra de Deus, o juízo se tornou atrás e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. Aí você diz assim, isso aqui é no Brasil? Não, é no mundo inteiro. E não são nos fóruns pequenos, mas são nos grandes fóruns. Os fóruns que hoje a ONU não tem condições de responder por nada. Interessante que a palavra do Senhor fala assim, quando disserem paz e segurança, é isso que vocês estão vendo lá da ONU. Haverá repentina destruição. Meus irmãos, por quê? Porque o homem está confiado na razão dele, na justiça dele, naquilo que é a sua vaidade, naquilo que é a sua
presunção, países, gente, criança. Então, hoje, alguém se levanta porque está matando as crianças. A religião está cheia de pessoas que atingem as crianças. E não tem quem levante para dizer isso. E estão dentro da própria religião. E sem autoridade para dizer a verdade. Meus irmãos, não estamos falando contra a religião de ninguém. Não estamos preocupados com isso, mesmo porque isso não tem valor nenhum, falar a respeito dos problemas dos outros. Mas é o que? O que Deus quer para nós nesta hora é uma posição. É a posição que Ele nos deu, que nos outorgou. A vida que está em você, a alma que você tem, você não pode entregar à religião. É você só com Deus. A saída para esse momento é a sua da intimidade com Deus. Sabe por quê? Porque você que vai prestar contas a Deus. Tivemos a praga e a peste de Covid. Pessoas estavam às mil maravilhas, no outro dia estavam sendo sepultadas. Muita dor, muito sofrimento, mas o homem não aprendeu. E não vai aprender as lições que aí estão. Pelo contrário, quando cessou tudo isso, o homem voltou para as ruas para gritar palavras de ordem contra Deus. Mas sabe por quê? Porque a religião que tem falado desse Deus, ela tem negado esse Deus, porque ela vai pela razão, pela filosofia, pela teologia, e ninguém se salva por filosofia nem por teologia. Queremos dizer o seguinte, uma ressalva a esses dois aspectos. Ser filósofo não é pecado. Filosofia é um encanto, é um crescimento natural das pessoas, do entendimento das coisas, uma mente mais aberta para entender os problemas que estão em nossa volta sociais, mas que não levam à eternidade, que não transcendem. E é por isso que nós entendemos que aquilo que é do conhecido, teologia do conhecido, ninguém descreve a Deus sem ter a revelação dele. É preciso ter a revelação. E foi por isso que ele deu o Evangelho, onde existe um mistério. Não é mistério de uma garotinha que viu uma coisa, um menininho que viu outra coisa. Não, isso não é mistério. Isso não é mistério. Os mistérios de Deus, eles estão na sua vida. Amanhã você vai conhecer esse mistério quando o Espírito Santo entrar no seu coração. Quando você mudar a sua caminhada. Quando você vir que a sabedoria divina manifesta, ela é invisível, visível também como agente dinâmico que se integra na Trindade, se expressa na criação como ordenadora e preservadora, no propósito de manifestar ao mundo de forma personificada o mistério que é Jesus, como agente encarnado de uma substância que emana de si mesmo. Porque o Senhor Jesus é substância, é aquilo que subsiste independente de gente, de religião, de animação, de faça isso, faça aquilo que o Espírito Santo propuser no seu coração. Abre o seu coração, não há saída para o mundo que aí está, para a situação caótica e o que é natural. Embora, quando falamos nisso, não estamos descrentes do mundo, estamos lutando por ele, que é o nosso lugar de habitação. Não queremos, aí você diz, então você quer ir para o céu? Queremos ir, mas no dia certo, na hora certa, porque fomos chamados, comissionados para vivermos esse tempo aqui como servos do Deus Altíssimo, com aqueles que deram a sua vida lá no passado da igreja primitiva. Foram para as cruzes, para as fogueiras, para as arenas, mas não negaram o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, aí está a igreja de Cristo. Aí está o Deus Todo-Poderoso, o Deus Trino.
E é o Deus do século quem está determinando as coisas. Muitos estão levados pela própria religião. A religião é que colocou o Deus do século como razão para você servir a Deus. Não existe! Não existe razão para ninguém servir a Deus. Existe fé. E a fé que vem de cima é um dom de Deus. Não vem pelas obras, não vem porque você é bonzinho, não vem porque você está uniformizado de religioso, de santo. Ela não vem por causa disso. Ela vem porque é uma dádiva de Deus. E Ele só quer uma coisa, que você aceite isso. Você aceita, você é a luz do Evangelho da glória de Cristo, é a imagem de Deus na sua vida, é Cristo em nós a esperança da glória. Meus amados, hoje é um dia muito especial. Temos visitantes, irmãos, esposos, esposas, que nunca vêm às nossas reuniões, até alguns com restrição, mas essa mensagem é para a sua vida. É a partir de agora. A sua esperança é viver esse Evangelho. Não é viver na conversa da religião. Não entregue a sua alma à religião. Não entregue. A sua alma pertence a Jesus. Entrega a Ele o seu caminho. Isso não impede que você sirva a Deus aqui, ali, em qualquer lugar, que você dê sua contribuição, embora nós, a Igreja Cristã Maranata, não exige isso de ninguém, não pede dinheiro, não é que seja pecado pedir, mas nós fizemos um propósito diante de Deus, os pastores, de não pedir dinheiro a ninguém. Aquilo que o Senhor propõe no seu coração é aquilo que você vai dar. E é isso que agrada a Deus. Não é constrangido, não é obrigado, não é porque seu nome está numa lista. Nem para isso, ninguém quer saber se você tem, se você não tem. A viúva pobre deu tudo que ela tinha. Os ricos colocavam os seus dinheiros, mas Jesus olhou para o que a viúva pobre deu. Ela deu a única coisa que tinha. E é isso que Deus quer para a sua vida, dar o seu coração. Não estamos fazendo apelo por nada, não precisamos de recurso, de dinheiro, de fazer cota aqui, absolutamente. Você pode entrar em todas as nossas igrejas e você não vai encontrar ninguém tentando lhe persuadir a qualquer custo, de qualquer contribuição, porque Deus ama ao que dá com alegria. Não estamos tratando disso aqui para que alguém vá dar a mão com alegria, não é isso que estamos dizendo. Não temos interesse nisso, nós temos o interesse de que o Espírito Santo tenha lugar na sua vida, no seu coração. Que Deus te abençoe nesse dia e que a luz da glória de Cristo, que a imagem do Deus vivo permaneça no seu coração, porque o tempo vai passar. Um ano, um dia, um mês, outro ano, e um dia seremos chamados. E você não vai contar com a religião para te levar para o céu, não, viu? Nem os religiosos. Você vai estar sozinho no leito de dor, no leito de enfermidade ou numa passagem de imediata, mas você pode clamar pelo sangue de Jesus a qualquer hora. Faça isso. Você está sendo assaltado, fala no seu coração, o sangue de Jesus tem poder. Você está doente, está sendo levado para o hospital, não sabe, o sangue de Jesus tem poder. Confia no Espírito Santo de Deus. É tudo que Ele tem para a sua vida, é tudo que Ele quer da sua vida. Meus irmãos, milhões de pessoas estão fugindo da religião e fazem muito bem. Agora, alguns se tornam inimigos. Inimigos ferrenhos até de Deus. Sabe por quê? Porque o Deus que a religião está pregando é o Deus desse século. E muitos vão embora, porque eles já são deste século. Eles não precisam mais de outro Deus. Eles têm os resultados da carne, que é o Deus da razão. É a fé que não tem eternidade. É a fé de conversa. É daqueles que têm a fé nele próprio. E a fé é um dom de Deus.
Não se esqueça disso. É o que diz Paulo. Fé, o dom de Deus. Você tem esperança? Se você não tem, sabe por quê? É porque você não tem fé. E se você tem fé, você tem que viver essa fé, servindo ao Senhor. Não é uma fé vazia, balofa, uma fé de conversa, de gente que se junta e cada um começa a falar tudo que é bobagem. Meus amados, o tempo está se encerrando. Mas a nossa palavra está dirigida à massa humana, para que aqueles que têm fugido dos templos, não é que voltem para os templos, mas que voltem para o Senhor da eternidade. O Senhor de todas as coisas. E a palavra do Senhor diz, chegou o tempo e a hora que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Você precisa sentir a presença de Deus. Se você não sentir a presença de Deus, você está fazendo força só para ser um bom religioso. Ser bom religioso é bom, é melhor do que não ter religião nenhuma, mas não leva o homem à eternidade. Você precisa sentir a bênção de Deus, a luz do Evangelho no seu coração, na sua vida. Estamos encerrando assim a nossa palavra e nós devemos entender que as discussões que existem aí, conciliares, desses líderes de papelão, corre deles. Uma hora ele diz uma coisa, uma hora ele diz outra, uma hora é a favor de Israel, outra hora é a favor dos palestinos, outra hora não sei o quê. Olha aqui, meus irmãos, não é assim. Não é assim. Temos que ter coerência com as coisas, não precisamos ser a favor de ninguém. Nós temos que estar nos braços do Senhor. Não temos que falar mal dos nossos governantes, não precisamos falar mal dos nossos que exercem a justiça, porque as leis, eles não são obrigados, não são eles que fazem. Então, eles têm a obrigação. As falhas humanas, é natural. Quando falamos em justiça ou erros, não estamos falando aqui no Brasil. Nós estamos falando de um modo geral. Essa semana, abateram um avião, até da nossa Embraer, fabricado aqui no Brasil, por erro. Errou, vários mortos. Briga de governo. Meus irmãos, quem vai confiar nesse povo? Que Deus nos abençoe e que entendamos que o Senhor tem uma mensagem que não é para os insanos. Tira essa insanidade da mente, que tudo que está de errado é que está certo. E não é assim. Nós devemos caminhar o caminho da verdade. E Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que Deus nos abençoe, a todos que haja um feliz ano novo, com novas experiências e que agora o Senhor visite o seu coração, a sua vida e transforme isso num local de bênçãos, onde Deus vai operar para a glória do seu nome e para a felicidade sua e não tem outra saída. Sai, foge, vai sozinho, mas vai, salva a sua vida. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.